Olá, sou o pastor Murilo. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de esperança e de amor para o teu coração. E hoje nós vamos falar sobre Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E vamos hoje trabalhar com o capítulo 1. No nosso bate-papo, nós vamos procurar demonstrar a responsabilidade individual do cristão no sentido de alcançar a tão grande salvação que nosso Mestre conquistou na cruz para cada um de nós. E para atingirmos o objetivo que nós nos propusemos, examinaremos a partir do seu capítulo 1 a carta de Paulo aos Romanos. E com esse estudo nós poderemos entender a visão do apóstolo sobre sua própria missão e a do nosso Mestre Jesus, evidente. E nesse bate-papo de hoje iniciaremos uma série de estudos bíblicos sobre Romanos, capítulo a capítulo. E Romanos é um livro importantíssimo para aqueles que desejam escutar o que nosso Mestre Jesus disse em João capítulo 5, versículo 39, aos que desejam conhecê-lo e as suas doutrinas. Ele falou: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, examinemos as Escrituras Sagradas, porque Jesus, da mesma maneira que fez com seus discípulos no passado, conforme você pode ver em Lucas capítulo 24 e versículo 45, abrirá também o nosso entendimento para que possamos compreendê-la. E Paulo apresenta o Evangelho como uma maneira de viver, e não apenas nos mostrando fatos sobre os quais poderemos acreditar ou não. Devemos ser justos, uma vez que fomos justificados pela graça, pela redenção que há em Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, como o apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 13, versículo 24. E como está escrito em Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, que significa responder, para corrigir, para instruir em justiça. Vamos então iniciar nosso bate-papo aprendendo, ensinando, respondendo, corrigindo e instruindo, como é o desejo de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. A carta, escrita por Paulo aos Romanos, é um livro que irá preencher qualquer espaço vazio no teu coração, no coração de quem deseja se inteirar sobre a importância da morte de Jesus para a humanidade. E esse livro representa a carta mais longa escrita por Paulo e contém uma análise dos 4 evangelhos canônicos, ou seja, dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os únicos evangélicos aceitos como legítimos e, portanto, que integram o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada. Paulo, em sua carta aos Romanos, enfatiza a morte de Jesus e seu sacrifício. E nesse belíssimo livro, ele usa o sistema de perguntas e respostas a fim de apresentar metodicamente e em detalhes a doutrina cristã. A começar por ministrar o fundamento do cristianismo, segundo o qual todos pecaram, como está escrito em Romanos capítulo 13, 24. A seguir, Paulo apresenta o plano de Deus para a justificação dos nossos pecados, mostrando que o sacrifício de Jesus tornou possível ao pecador se tornar reto aos olhos de Deus, bastando que reconheça seus pecados, se arrependa e aceite o sacrifício e morte de Jesus como tributo pelo nosso pecado. E Paulo nos ensina também que poderemos vencer o pecado e mostra que Deus cuida de nós e nos guia em todos os momentos das nossas vidas, porque nada pode nos separar do amor de Deus. E essas promessas, meu irmão e minha irmã, e revelações nos mostram nesse maravilhoso livro que devemos confiar nossas vidas nas mãos de Deus, porque como está escrito em 2 Samuel 22 e 31, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada e é escudo a todos os que neles confiam. Nesses nossos bate-papos, temos mostrado como o cristão deve se portar e tratar com os demais irmãos. Dando sequência, entenda que Paulo utiliza o termo servo logo no primeiro parágrafo da sua carta. E esse vocábulo literalmente significa escravo. E por isso podemos entender que Paulo se tornou escravo por amor de Deus, abandonando suas próprias vontades a fim de se submeter voluntariamente à vontade do nosso Criador e Pai, pois o apóstolo testifica que nosso Mestre cuidará de cada um de nós, cuidará dos seus servos, como prometido em Deuteronômio capítulo 15 e versículos 12 e 18. E como sabemos, o vocábulo evangelho significa boas novas, boas notícias, destacando o fato de Jesus ter cumprido sua missão de resgate da humanidade, pagando o preço de sangue pelos nossos pecados. Como está escrito em Isaías 53, versículos 4 a 6,
verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre ele, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, conquistando, para mim e para você, essa tão grande salvação que nos é ofertada gratuitamente. Tanto nos registros de Mateus e João, como em Lucas, vemos na genealogia de Jesus Cristo que nosso mestre é descendente de Davi. Por isso Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, se você estiver com sua Bíblia aberta, eu espero que sim, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que estamos estudando agora, verá que Paulo fez questão de associar nosso mestre Jesus com a linhagem de Davi, do mesmo modo que apresentou em Gálatas 4 e versículo 4. E na oportunidade em que Paulo escreveu suas cartas, era comum, logo no início, que o autor se identificasse de forma clara e precisa, inclusive fazendo uma breve saudação ao destinatário ou aos destinatários da carta. Verifique, por outro lado, que Paulo, em Romanos capítulo 1 e versículo 3, usa o vocábulo carne para se referir à natureza humana do nosso Mestre Jesus. Paulo foi um homem muito letrado e, inspirado pelo Espírito Santo, escrevia como um verdadeiro mestre. De onde extrair uma curiosidade bíblica para você. Da mesma maneira que Paulo associou o vocábulo carne à natureza humana de Jesus no versículo 3, no versículo 7, usou o vocábulo santos se referindo às pessoas piedosas da sua época, incluindo os primeiros crentes, primeiros fiéis do cristianismo. Bem, em Romanos 1 e 4, lemos, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, muitos estudiosos defendem que o termo, segundo o Espírito de santificação, utilizado por Paulo, é uma referência ao Espírito Santo, com a qual eu concordo também. Outros, aí eu me incluo, acreditam que essa referência deixa claro que a ressurreição de Jesus é a mais poderosa prova de que nosso Mestre é Deus, e isso nos é declarado pelo Espírito Santo. Em Romanos 1 e 5, você encontra a frase, por amor do seu nome, significando que a obediência por fé leva à obediência resultante da nossa fé no nome de Jesus. Já a referência ao vocábulo chamados, no versículo 6, é uma menção, de maneira indireta, aos que foram chamados para serem salvos, como você e eu. E você poderá igualmente encontrar em Romanos capítulo 8, versículo 30. No Novo Testamento, o vocábulo santo aparece diversas vezes, indicando os cristãos por serem puros e separados para uma vida de comunhão com Deus, o que ocorre também em Romanos capítulo 1 e versículo 7. Ainda sobre o versículo 7, alguns manuscritos antigos não fazem referência a Roma, em Romanos 1 e 7 e 15. Mas a associação aos romanos é aceita desde sempre nos principais estudos bíblicos sobre a carta aos romanos. Em Romanos 1 e 10, Paulo faz referência às suas orações, nas quais roga a Deus uma oportunidade de ter com os destinatários da sua carta. Certamente porque antes de ter suas orações atendidas por Deus, Paulo vivenciou momentos de grande aflição e prisões, como você pode constatar no livro de Atos, capítulo 24 e versículo 27. Dando seguimento ao nosso bate-papo, no versículo 11 de Romanos capítulo 1, Paulo fala em repartir alguns dons, significando que o apóstolo desejava exercitar seus dons juntamente com os romanos em favor da igreja. Em Romanos 1, 14 e 15, Paulo deixa claro seu dever como missionário e doutrinador dos gentios e gregos. Ao se confessar devedor, o apóstolo destaca sua condição especial em relação aos gentios, pois nosso mestre Jesus o havia chamado para pregar aos gentios, como você poderá ver em Atos capítulo 9, versículo 15 e Gálatas, versículo 2 e versículo 27. Além dos gentios, Paulo menciona gregos e bárbaros, englobando assim todos os gentios. A primeira ocasião em que Paulo usou o vocábulo grego o fez para designar os que falavam o idioma grego e seguiam as tradições daquela cultura, e de outro lado os bárbaros,
indicando os demais povos. Já na segunda ocasião, em Romanos 1:16, em que o apóstolo usou o vocábulo gregos, ele se referiu aos sábios e pessoas instruídas daquele povo. Destaco a declaração do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 14 e 16, ou a 16, quando ele disse: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Então ele está declarando aqui que a missão dele, em face desta carta escrita aos romanos, era a de estar com eles e proclamar e anunciar o evangelho de Jesus. Porque, disse ele, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Vejam bem, que vocês têm que gravar nos seus corações, que o evangelho do Senhor Jesus é poder de Deus para a salvação de todo mundo? Não. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Paulo, em vista do contexto, estava dizendo o seguinte: eu quero visitar todos aí em Roma, pois é meu dever, é minha dívida levar o evangelho de Cristo que graciosamente recebi até todos vocês. Portanto, Paulo dizia aos irmãos romanos: vocês também foram chamados para a sede de Cristo, Romanos 1:6. Assim sendo, é meu dever ir até vocês. E isso nos leva a entender que você também é devedor e que você tem que compartilhar o evangelho de Cristo com toda a criatura de todas as nações, fazendo discípulos para Jesus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que Deus quer, fazer discípulos para que a sua palavra possa ser espraiada por toda a criatura de todas as nações, em qualquer lugar deste mundo. Eu e você, assim como Paulo, temos como viver o genuíno evangelho do nosso mestre sem considerar o outro? Não, nós não podemos viver o genuíno evangelho sem considerar o nosso próximo, o nosso irmão, o necessitado com o qual devemos compartilhá-lo. Essa que é a verdade. E quando eu e você aceitamos o chamado, aceitamos a missão dada à igreja de levar a mensagem, fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra, como está em João capítulo 4, versículo 34. E nossa dívida, podemos chamá-la de dívida de amor, pois a igreja tem o dever de expressar e testemunhar esse amor compartilhando a mensagem da cruz, que é a maior expressão de amor que o mundo já testemunhou. E Paulo deixa claro nossa dívida em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 e 17, dizendo: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. E nesse contexto, dispensação quer dizer, significando que é uma distribuição apenas de tarefas. E de acordo com as fontes de estudos mais autênticos de Romanos capítulo 1, o discurso de Paulo sobre essa tão grande salvação conquistada por Jesus na cruz do Calvário, para mim e para você, que se inicia em Romanos capítulo 1, versículo 16, se divide em 3 pontos: passado, presente e futuro. O passado se refere ao perdão dos pecados, como você pode verificar em Lucas capítulo 7, versículo 5, e Efésios 2, versículo 8. O presente se refere à luta diária que nós temos contra o pecado, Romanos 5 e 10. E o futuro se refere à vida eterna, sem pecados, como você poderá ver em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15 e capítulo 5, versículo 5. Ao falar a todo o que crê, devemos lembrar que o cristão passa por provas diárias, que os levam a fortalecer sua fé a cada dia, no sentido de crer na mensagem da cruz e confiar em Deus o tempo todo. E ao mencionar primeiramente os judeus, o apóstolo Paulo segue a ordem cronológica da sua missão, que, rejeitada pelos judeus, foi direcionada por Paulo e outros doutrinadores aos gentios, como você pode conferir em Atos capítulo 13, versículo 5, Atos 14, versículo 1, Atos 17, versículo 2, Atos 18, versículo 4 e Atos 19, versículo 8. E ao mencionar a justiça de Deus, o apóstolo revela a que se propõe o livro de Romanos.
O Senhor é justo, seu caráter é justo, é santo e cumpre suas promessas. E Paulo destaca o caráter justo de Deus ao dizer que Deus condena o pecado e julga os pecadores. A prova da justiça de Deus está no oferecimento do perdão dos pecados a todos os que creem no seu Filho, Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, podendo dessa forma desfrutar de uma vida santa em comunhão com Deus. Destaco desse bate-papo, que o envio do Messias judeu, Jesus, e Yahushua, pronúncia correta em hebraico, indica mais uma vez a justiça de Deus e o cumprimento da sua promessa aos judeus. E em Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo reforça as instruções para quem deseja andar em santidade, conforme os ensinamentos cristãos. Verifique que a justiça mencionada em Romanos capítulo 1, versículo 17, e a restauração do relacionamento da humanidade com Deus, seu Criador, é o resultado da obra do nosso Mestre Jesus no Calvário. E o vocábulo de fé em fé indica o início até o final da caminhada do crente, enquanto o texto "o justo viverá pela fé" é uma referência a Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz: "Mas o justo viverá pela fé". E dessa maneira, Paulo esclarece que eu e você só seremos justificados perante Deus em função da nossa fé. E não há outra maneira de sermos justificados. Em Romanos capítulo 1, Paulo explica que a ira de Deus é um agir consciente e justo do seu caráter em face do pecado. Irmão, irmã, os comportamentos pecaminosos apontados em Romanos capítulo 1, versículo 18 e 27, aconteciam desde sempre, como você poderá conferir, por exemplo, em Jeremias capítulo 2, versículo 5, Deuteronômio capítulo 4, versículo 16 e 18, Levítico capítulo 18 e 22, Isaías 44, versículo 20. E você poderá encontrar esses comportamentos pecaminosos relatados pelo apóstolo Paulo desde Romanos capítulo 1, versículo 18, até Romanos capítulo 3, versículo 20. E o objetivo dessas narrativas é de mostrar que o homem necessita dessa tão grande salvação divina que lhe foi ofertada através do nosso Mestre Jesus, mas rejeitada pelos judeus e por muitos povos até os nossos dias. E Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 20, ele empresta uma relevância especial a tudo que foi criado, dizendo: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Não há desculpas. Deus está se demonstrando a cada momento, todos os momentos das nossas vidas. Abrimos os nossos olhos pela manhã e a primeira visão que vemos é Deus. Tudo que foi criado representa o poder, a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Portanto, tudo que foi criado representa a grandiosidade de Deus. Assim, rejeitar o poder de Deus é indesculpável, como Paulo diz com muita clareza nesse versículo 20. Impressiona, neste ponto do nosso bate-papo, do estudo de Romanos capítulo 1, a extensa relação de pecados como idolatria, perversão sexual, homossexualidade, torpeza, perversidade, fornicação, malícia, avareza, inveja, homicídio e muito mais, que são referenciados em Romanos capítulo 1, de 24 a 31, e praticados normalmente naquela época e ainda hoje, como se nada de mal estivesse acontecendo. É preciso que fique muito claro, porque nas igrejas não se gosta de falar sobre esse assunto, mas é necessário que fique muito claro que a palavra de Deus condena o homossexualismo em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27 e 28, fazendo referência às paixões infames, se referindo ao lesbianismo, ao homossexualismo e às inconveniências, nos levando a Efésios 5 e 4, que condena todo comportamento obsceno e repulsivo, arrogante, presunçoso e desrespeitoso. Para concluir nosso bate-papo de hoje sobre Romanos 1, de 1 a 32, lemos neste último versículo que as pessoas não só cometem os pecados, não apenas cometem os pecados, mas agem como verdadeiros emissários de Satanás, estimulando as outras pessoas a cometerem os mesmos pecados.
os mesmos pecados que os levarão à segunda morte, porque o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6:23. Quando então serão destinados ao lago de fogo e enxofre por terem recusado essa tão grande salvação que lhes foi oferecida gratuitamente e rejeitada. Tudo que aprendemos, meu irmão e minha irmã, tudo que aprendemos hoje deixa claro que somos responsáveis pela nossa salvação. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Por favor, me ajude a divulgar a palavra de Deus se inscrevendo no meu canal YouTube. Graça e paz. Deus te abençoe. Eu amo você, não esquece.